Vocês sabem o que é steampunk? O termo se originou da junção das palavras steam e punk. Steam é o mesmo que vapor em inglês. O steampunk é um subgênero da ficção científica, caracterizada tipicamente por máquinas movidas a vapor e inspirada no ambiente industrializado, ocorrido durante o século XIX na civilização ocidental. As obras steampunk são muitas vezes criadas em uma história alternativa da era britânica do século XIX, a era vitoriana, ou ainda o Velho Oeste americano, em um futuro pós-apocalíptico, no qual o vapor recuperou seu status de fonte de energia principal. Well, now, isn't this a coincidence? I'm out for a little morning ride, and right in the middle of nowhere, I bump into General Ulysses S. Grant himself. We've never been properly introduced. I'm Dr. Arliss Lovelace, formerly of the Confederate. O termo punk, por sua vez, surge das influências de movimentos de mesmo nome ocorridos na década de 70 e 80, que inspiraram diversos autores de ficção científica. O steampunk se originou como uma variante de cyberpunk, usando a tecnologia da era a vapor ao invés da onipresente cibernética do cyberpunk. O steampunk talvez seja reconhecido por apresentar tecnologias que estão em desacordo com os usos e costumes de uma época, isto é, algo retrofuturista, como as invenções que as pessoas no século XIX poderiam ter imaginado, mas que é igualmente enraizada na perspectiva da época em cultura, moda, estilo de arquitetura e arte. Tais tecnologias podem incluir máquinas fictícias, como os encontrados nas obras de H.G. Wells e Júlio Verne. Nice laptop. Thanks, it's an Ultrabook convertible. All right, settle down. What's all this then? It's a laptop and tablet in one. Crikey! Is it powered by coal and steam? No, it's powered by Intel. Can I get a photo? For my blog. Suddenly, everything else seems old-fashioned. A laptop when you need it, a tablet when you want it. The Ultrabook Convertible, powered by Intel. A engrenagem é um símbolo facilmente reconhecido do steampunk, mas não é exclusivo do gênero. Ela foi inventada muito antes do século XIX e continua em uso até hoje. A engrenagem representada no steampunk une outros dispositivos, tais como volantes e pistões, e juntas formam as linhas de força da era do vapor. A energia a vapor é uma força mecânica e a sua transmissão requer uma rede de partes móveis, da mesma forma que a transmissão de energia elétrica exige fios. A engrenagem por si só não é steampunk, mas, quando colocada em uso nas máquinas do século XIX, torna-se um ícone-chave do gênero. Óculos são frequentemente encontrados em roupas steampunk e podem criar a falsa impressão de que eles são, de alguma forma, fundamental para o look steampunk. Certamente, os óculos de proteção estão associados com a ciência, a viagem em veículos mecanizados, sendo que ambos são temas comuns em steampunk. No entanto, isso não significa que todo mundo em um cenário steampunk
use óculos. Óculos são acessórios de moda que podem ajudar a dar vida a um personagem steampunk. Durante a Era Vitoriana, a energia a vapor revolucionou quase todos os aspectos da vida. O motor a vapor, feito em larga escala, possibilitou a industrialização e produziu a energia mecânica de forma mais eficiente e em graus maiores do que o trabalho humano e o animal poderiam gerir por conta própria. No entanto, qualquer sociedade da Era Vitoriana que realmente tentasse criar tecnologias steampunk rapidamente se encontraria em apuros. A demanda de energia necessária para fabricar os projetos imaginados pelos steampunks seriam enormes e logo esgotariam todas as fontes disponíveis de carvão e madeira. Muitas pessoas são atraídas por esse gênero em razão dos aspectos de moda, que lhes permite combinar uma variedade de estilos de roupas e acessórios baseados na Era Vitoriana. A Era Vitoriana não pretende indicar uma cultura específica, mas faz referência a um período de tempo e uma estética, o século XIX industrializado. O movimento enfatiza o equilíbrio entre design e a funcionalidade do objeto. Vários objetos modernos foram modificados por entusiastas do gênero, como teclados de computador e guitarras elétricas. Outros elementos do steampunk incluem a utilização de botas, corsês, objetos de bronze polido, ferro, madeira e artigos em couro. Goodness, what kind of dog is he? Corny? It's a mutt. Corny. Who's a good corny? His name is Cornelius. Cornelius! And he invented long division. Well, I must be off. Renfield, drop a beat. Farewell, adieu. I will always remember you. Rise! Strike it rich quick Rise, you behemoth! with Strike It Rich Scratchers. Doctor, need you back home, baby. Doctor, where you at? Give me something. I need your love, I need your love, I need your loving. You got that kind of medicine that keep me coming. My body needs a hero, come save me. Something tells me you... O Punk Disco também criou sua própria versão inspirada no gênero steampunk. Close position. He stops to notice empty bottles again and takes a moment to assess. A literatura foi fortemente influenciada pelos autores Julio Verne e H.G. Wells. Para muitos, eles são os pais da ficção científica e escreveram suas obras mais famosas, incluindo 20.000 Léguas Submarinas, A Máquina do Tempo e A Guerra dos Mundos. Mas Julio Verne e H.G. Wells discutiam assuntos que estavam à frente do seu tempo, como as viagens ao espaço, os submarinos, os tanques de guerra e as guerras nucleares. O gênero steampunk tem atraído adeptos também no Brasil. O SteamCon é um dos maiores eventos sobre steampunk no mundo e vem realizar sua edição brasileira de 2013 na Vila Ferroviária de Paranapiacaba.
Os fãs do steampunk se tornaram um mercado em potencial. Algumas peças do vestuário são feitas sob medida para o cliente, com materiais feitos para durarem. Alguns sites de venda se especializaram nesse público. No cinema, além de Wild West e A Máquina do Tempo, fazem referência ao steampunk filmes como A Volta ao Mundo em 80 Dias, Van Helsing e Sucker Punch.